Oi, eu sou o Denis Nunes, jornalista do Grupo Zap. Olá, eu sou Débora Seabra, economista sênior do Grupo Zap. Hoje vamos falar sobre as principais notícias da semana que impactaram a economia e o mercado imobiliário no Brasil e no mundo. Débora, a gente começa com as notícias do mundo, né? Que elas são importantes para a gente ter um panorama de como se comporta outros mercados. Nessa semana saíram os resultados do PIB da China, do primeiro semestre. Queria que você comentasse um pouquinho. Isso, Denis. A economia da China registrou a primeira contração em quase 30 anos. O Produto Interno Bruto, o PIB, né, que é que mede o nível de atividade econômica do gigante asiático, desabou quase 6,8% no primeiro trimestre. A notícia, no entanto, não é tão ruim quanto se imagina, porque se esperava uma queda muito maior, né? No entanto, Denis, vale ressaltar que essa queda é menor do que o mercado esperava, né? Então acabou sendo um pouco celebrada aí mundo afora. O FMI também estimou que deve haver uma retração na economia mundial em 2020, né? Isso, o FMI está prevendo uma retração de 3% na economia global, ainda nesse ano, que vai ser a maior em quase um século, né? O impacto promete ser maior nas economias avançadas, com retração de até 6% em 2020. Nas economias em desenvolvimento, a retração vai ser na média de 1%. No Brasil, a retração da economia está sendo estimada em 5,3%, que apesar de ser uma retração forte, é menor do que a de outros países, como Itália, onde espera uma retração de 9%, Alemanha, que é uma retração de 7% esperada, e Estados Unidos, que está retraindo quase 6%. Contudo, de novo, acho que é importante olhar a situação por outro lado e ver que se a pandemia se dissipar, né, os efeitos da pandemia se dissiparem no segundo semestre desse ano, o FMI também está prevendo que a economia mundial cresça 5,8% no próximo ano. Vindo agora para o Brasil, como é que anda a confiança do consumidor brasileiro? Ela está sendo afetada? A clareza das consequências da pandemia, né, na economia do país já estão sendo refletidas nos índices de confiança do consumidor e do empresário. E nesse mês de abril, o índice de confiança que é computado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, é computado mensalmente, apresentou recorde de queda, né, caindo de 27,6 pontos no índice do empresário, de confiança do empresário, e 22,1 pontos no índice de confiança do consumidor. Por outro lado, a gente tem um movimento que são bem legais acontecendo no mercado privado em prol do emprego, como um movimento Não Demita. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é isso. Isso, Denis. O movimento é uma iniciativa da Anima Educação e ele tem como mote não demitir funcionários pelos próximos 2 meses, né? E esse movimento já conta com mais de 4.000 assinaturas de empresários de todo o país, né? É importante destacar que o abaixo-assinado ele é um compromisso simbólico, não tem valor jurídico, mas já conta com assinatura de grandes empresas, né? Como, por exemplo, a Magazine Luiza, o Grupo Pão de Açúcar, o Itaú, a Natura. E a expectativa dos organizadores é que esse compromisso social das empresas privadas salvem até 2 milhões de empregos, que é uma sinalização ótima para os rumos da economia, né? Débora, quais medidas foram tomadas nessa semana para diminuir os impactos na vida das pessoas e economia? A gente viu que teve bastante coisa nessa semana, né? Isso, Denise. Eu queria citar aqui 4 coisas importantes que aconteceram essa semana que vão realmente dar uma mexida na economia. A primeira delas foi o STF ter autorizado prefeitos e governadores a decretarem isolamento das cidades. No finalzinho de março foi publicada a medida provisória 926, que basicamente dizia que apenas o governo federal poderia decretar quarentena, né? Dava esse poder somente à esfera federal. O STF julgou essa semana um recurso do PDT que pedia que essa medida fosse revogada. Então, na prática, hoje, como a MP não valesse mais, estados e municípios podem sim manter suas atribuições de definir que serviços vão fechar nesse momento. Nesse sentido, o governador de São Paulo, João Dória, prorrogou hoje a quarentena em todo o estado de São Paulo. A quarentena estava prevista para ir até o dia 22 de abril e agora ela se estende até o dia 10 de maio. Essa medida foi tomada em razão do baixo índice de isolamento social, que estava girando em torno de 50%, quando esperado era que ele fosse até 70%. Esse índice é fundamental para que a gente consiga fazer aquele movimento de achatar a curva e não sobrecarregar as unidades de tratamento intensivo, né? Bom, a segunda medida tomada foi o aumento, né, a ampliação do auxílio emergencial de R$600. O novo texto prevê cota dupla também a mães adolescentes e pais solteiros. Anteriormente, a cota dupla, ou seja, receber R$1.200, estava limitado às mães solteiras com mais de 18 anos, né? Além disso, o texto tenta favorecer carreiras como a de taxista, motoristas de aplicativo e advogados, e para isso ela também ampliou o benefício para os informais que tiveram renda anual
superior a R$ 28.599 em 2018. A ideia é que se a renda desse trabalhador em 2020 passar esse valor, ele vai ter que restituir o governo através do imposto de renda em 2021. Tá? Ampliação desses benefícios vai custar ao governo mais 10 bilhões de reais, num orçamento que já era de 98 bilhões anteriormente. Bom, a terceira importante medida foi o Senado ter aprovado em primeiro turno o texto base do orçamento de guerra, né? A PEC do orçamento de guerra deve ser votada no segundo turno ainda hoje, e ela trata de instrumentos econômicos para que se enfrente a crise, né? Ela vai fazer isso criando um orçamento à parte para que a gente tenha os gastos focados na crise decorrente da pandemia do coronavírus, tá? Além disso, a PEC vai tratar sobre os poderes do Banco Central, né? Como, por exemplo, de realizar empréstimos diretos ao setor privado em geral. Por fim, os deputados aprovaram a medida provisória do emprego verde e amarelo, né? Aprovaram nessa terça-feira a medida provisória. Ela tinha sido publicada no ano passado e tinha como objetivo facilitar o emprego de jovens entre 18 e 29 anos e de profissionais com mais de 55 anos, né? Como é que ela ia fazer isso? Por meio da redução de encargos patronais. Essa medida provisória é bastante polêmica, em especial em pontos como a redução da multa do FGTS para demissões sem justa causa, que hoje é 40%, e a medida tenta reduzir para 20%, né? Ela precisa ser aprovada até o dia 20 de abril no Senado para que continue válida. Débora, uma das medidas que mais chamou a atenção foi o BNDES já articulando ações com bancos para socorrer aí as empresas, né? Isso, Denise. Essa articulação está sendo chamada no mercado de sindicato dos bancos e tem o objetivo de realizar operações combinadas para socorrer as empresas por meio de instrumentos financeiros que deem liquidez às empresas e, ao mesmo tempo, garantia aos bancos, né? Até agora, os bancos Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil foram convidados pelo BNDES. Falando de mercado imobiliário, o mercado de fundos imobiliários tem suspendido o pagamento de proventos, né? Proventos são benefícios distribuídos pelas empresas aos seus acionistas, então, com o intuito de recompensar os investidores por colocarem seus recursos no negócio. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso dos fundos imobiliários. Denis, metade dos fundos imobiliários que compõem o IFIX já suspenderam o pagamento de proventos, né? Isso é causado por causa do meio dessa pandemia, né, da crise gerada pela pandemia. Alguns fundos de varejo, especialmente que possuem shoppings como ativos, eles vêm suspendendo o pagamento de aluguel dos lojistas. Por exemplo, o gestor do shopping Guatemi, em São Paulo, suspendeu a cobrança por 3 meses. Isso está tendo, claro, impacto na receita e, por causa disso, esses fundos resolveram suspender os dividendos dos cotistas. É uma medida provisória para garantir tanto liquidez ao mercado quanto sobrevivência do fundo. Tivemos nessa semana o índice FIPZAP, que é o maior indicador de preços do mercado imobiliário, né? A gente teve um aumento aí do preço do aluguel em março, né, Débora? Isso, o preço do aluguel ficou quase 1% acima da inflação no mês de março. A maior alta do período foi em Belo Horizonte, né, que os preços do aluguel subiram 1,85%, e Fortaleza foi a única dentre as 11 capitais monitoradas que sofreu queda nominal dos preços, queda de 0,62%. Isso mostra que o mercado de aluguel ainda não está sentindo impacto da crise nos preços, né? O índice é de março, então já pegou metade aí do período de quarentena e está em linha com o que a gente está esperando, que é o mercado de aluguel sentir menos intensamente a crise do que o mercado de compra e venda. Falando de aluguel, descontos e renegociações devem ocorrer no mercado brasileiro, né? Isso, descontos no aluguel prometem dar fôlego às finanças dos inquilinos durante esse período de pandemia, Denis. Por recomendação do próprio Secov São Paulo, os proprietários devem aceitar negociar, principalmente se o inquilino for bom pagador. Eles alertam que romper contratos nesse momento pode trazer prejuízos ainda maiores e que os primeiros casos de negociação foram feitos em imóveis comerciais, mas a tendência é que esse processo se estenda com grande força no mercado residencial. Débora, e para quem ainda está pagando a sua casa própria, como é que fazer para renegociar o financiamento? Bom, a revisão do contrato de financiamento, na verdade, não é algo fora do comum. E aqui o que eu posso dizer para os consumidores é que quanto mais longo for o relacionamento que tem com o banco, né, quanto mais bom pagador você for, mais fácil vai ser ou esticar o prazo de financiamento ou ter redução na taxa de juros. Nesse sentido, a queda recente da taxa Selic, ela vem como um bônus, né, para você conseguir novos acordos com taxas de juros mais reduzidas, tá? Se a negociação não conseguir ser feita com seu banco, é sempre bom lembrar que a portabilidade do financiamento pode ser sim uma saída. A crise parece estar transformando a forma de fazer negócios no mercado imobiliário, certo?
Isso, Denis. Para acabar o boletim de hoje, a gente tem que trazer essa notícia que é muito boa, que é o seguinte: o setor de imóveis está sim mirando na digitalização para combater a crise, né? E é um movimento que promete ter chegado para ficar. O mercado imobiliário hoje ele ainda é um mercado muito offline, apesar da gente ter portais de anúncios muito grandes, apesar da gente ter, enfim, os próprios sites imobiliários e corretores. A transação ali, os pormenores, ela acontece muito tete a tete. E nesse momento de crise, onde as pessoas estão em quarentena, estão em casa, vem se mostrando um momento de fazer essa transformação. Então, para contornar, né, a redução das vendas associada à pandemia, associada ao processo de estar mais em casa, a tecnologia está entrando em campo de forma muito forte. Então, a ideia agora é que tudo possa ser feito no conforto da sua casa, né? Então, daí as tecnologias implementadas vão desde, por exemplo, o vídeo profissional com giro 360, né? Até as negociações, envio de documentação e assinatura de contratos feito completamente online, né? Mais do que nunca é importante buscar inovação nesse período e oferecer facilidades tanto para o consumidor quanto para as imobiliárias e corretores para conseguirem concretizar essa transação no mercado. A prática, que era pouco comum até então para as construtoras, tem ajudado a amenizar as perdas dos fechamentos de estandes, né? dos lançamentos, né? Então, empresas como Tenda, Cirela, Tecnisa, Trisul já iniciaram ou ampliaram fortemente essas iniciativas durante as últimas semanas. E para elas, assim, fica muito claro que as vendas online podem ser o grande legado positivo da crise. Pessoal, esse foi o Boletim Oficial do Mercado realizado pelo Grupo Zap. Muito obrigado. Para acompanhar notícias de economia e mercado imobiliário, acesse nosso Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até a próxima.